Nesta aula vamos falar sobre a propriedade CSS Overflow Wrap. Mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades de CSS. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né, João? É isso aí, bora lá pra vinheta. Roda a vinheta. Go! 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 Para que serve? Essa propriedade é aplicada a elementos de linha e adiciona uma quebra de linha sempre que uma palavra for gerar um estouro dentro do container onde ela estiver. Por padrão, você vai ver aí que o valor inicial, o valor padrão é normal. E normalmente a gente quebra as palavras, né, quando tem um estouro. Lembra lá quando você estava escrevendo lá, aprendendo a escrever no caderno e a professora falava se a palavra não couber, você escreve ela na linha de baixo, ou então tem que colocar um tracinho, não era assim? Exato. Quando ela gerar um estouro na página do seu caderno. No computador não vai funcionar muito diferente. Ele encara ali a quebra como o caractere de espaço. Então toda vez que ele vai ter um caractere de espaço, ele tenta calcular, ver se a palavra cabe, e o normal ele vai jogar para baixo toda vez que ele encontra um espaço aí, tá bom? Além do normal, você tem break word, você tem anywhere, você tem já os valores globais que você já conhece, initial, inherit e unset. E pensando em break word e anywhere, eles são muito semelhantes e tem uma pequena diferença. Então o anywhere e o break word, eles podem quebrar em qualquer parte. Não precisa ser num espaço, então não coube a palavra, mesmo sendo no meio da palavra ali, ele vai jogar para baixo. No nosso idioma português, são pouquíssimas as palavras que são tão grandes assim que poderiam gerar um estouro dessa maneira, né? Você vai ver nos exemplos aí na internet, normalmente palavras em alemão e outros idiomas enormes. Que são enormes. Mas isso pode acontecer no seu site, na sua aplicação web, por exemplo, em links. Links normalmente vão ser grandes e podem gerar um estouro sim em qualquer parte. Exato. A gente vai ver a diferença ainda no exemplo de break word e anywhere, lembrando sobre o valor herdado dessa propriedade, diferente da maioria das propriedades CSS, é sim. Então, uma vez que você define o overflow wrap, os elementos filhos também vão ganhar o mesmo overflow wrap. Exatamente. Então você vai perceber que o break word e o anywhere, eles podem ter um comportamento diferente, utilizando também a propriedade width com o valor min content. Vamos ver um exemplo no código para a gente ver como funciona isso. Vamos lá, vou aproveitar aqui o último exemplo, vou salvar ele como overflow wrap. Nós temos aqui o nosso container. A diferença é que o meu container, eu não vou especificar em pixels, justamente para a gente ver aquela diferença lá, tá bom? Ok. E eu vou colocar min content, você já viu na aula de width para que serve, o que acontece, ele vai pegar o conteúdo mínimo possível e vai aplicar automaticamente, tá bom? O width a gente não precisa, eu vou remover, o border a gente pode deixar para a gente visualizar. O overflow, por enquanto, a gente vai colocar aqui o overflow wrap normal, que é o padrão, se você não especificar já vai ser esse, tá bom? E dentro do nosso container eu vou escrever aqui o lorem y para a gente ter um texto qualquer, tá bom? E você percebeu que nós não temos a tag BR, então ele não está quebrando esse texto, teoricamente ele deveria mostrar para nós numa linha só. Isso, vamos ver o que acontece até agora? Nós temos aí o mínimo possível tamanho, a largura mínima possível com base no conteúdo. Dá para ver que, por exemplo, essa palavra aqui parece ser a maior palavra e ele calculou com base nela. Vamos tentar aumentar o tamanho dessa palavra? Ó, eu vou pegar essa palavra e vou fazer ela em dobro aqui e veja que não tem espaços, tá bom? Dentro dessa palavra. Vou salvar aqui o arquivo. Você viu aí que agora ele aumentou o conteúdo, min content, está funcionando. A largura ela é calculada aí com base, né, nesse tamanho. E ele só está quebrando nos espaços. Exatamente. Okay. Se a gente clicar aqui em inspecionar elemento, você vai ver que esse min content acabou gerando aí uma largura de 180 pixels. Mas imagine o seguinte, imagine que eu defina que eu não quero que passe o max width, que você já viu a aula dessa propriedade também, eu não quero que passe de 150. E olha o que acontece, o normal, o overflow wrap normal, ele já que diz assim, bom, no máximo é 150, a minha política de trabalho é que eu só quebro em espaços, então se não é o espaço, deixa passar. Então quando você era criança e passava do limite da página lá no finalzinho, você estava sendo normal. Nunca fiz isso. Nunca fez? Sempre fiz Ele isso. não é normal. Sempre fiz isso. Tá certo? Certo. Vamos ver as outras opções que nós temos. De vez, nós temos aqui o normal, nós vamos ter o break word. Ou seja, quebre a palavra aí, ó. Pode brecar dentro da palavra. Então você vai ver que essa palavra aqui gigantesca
ela agora foi quebrada. A gente pode até dar um destaque nela, ó, pra gente visualizar. Vou colocar aqui uma spam. E nós percebemos que ele fez o quê? Ele calculou qual é a média das maiorias das palavras. Ele encontrou que era esse padrão mesmo, só o limite é essa daqui é que está quebrando mesmo. E como o Max Widget determinou o máximo, que era 150, ele chegou no 150 e falou, ok, o que eu faço agora? Então quem passou dela simplesmente saiu fora. Veja aqui que agora a gente deu um destaque com a cor vermelha, então você vê que mesmo a palavra estourando o tamanho, calculou aí como o Glaucio falou, o Mean Content, né, ele acabou chegando no máximo possível, né, que foi os 150? Ele tá com 160 na verdade. Mas por causa do Content Box lá, não é? Provavelmente. 5 pixels de cada lado da borda. Verdade. Então, por isso que ele acabou estourando aí e ele quebrou a palavra. Veja que a palavra em vermelho, parte dela tá aqui para baixo no word wrap, no break word. Agora vamos ver a outra opção, que é o anywhere, que inclusive é um valor relativamente novo, tá? Esse valor não tem há muito tempo. O Visual Studio Code aqui, por exemplo, na data da gravação desse vídeo, nem reconhece esse valor. Pode ver que ele ficou em branco aí por enquanto, tá bom? Quando a gente coloca anywhere, ou seja, a gente fala assim, ó, quebra no menor possível. Aí o Mean Content vira um exagero, né? Porque ele tenta quebrar praticamente cada sílaba, tá? Olha como que ficou a palavra aqui, ó, em vermelho. Ela tá toda espremidinha. Você já viu aquele filme Matrix, quando eles descem dentro do elevador, dentro das paredes, né? Não é no elevador não, eles descem na parede, tá aí, ó, estão descendo dentro da parede. Então, no caso, a diferença deles, você vai visualizar só utilizando o IDEF com o Mean Content, tá bom? Senão, aparentemente, Break Word e o Anywhere vai ter mais ou menos o mesmo resultado. É isso aí. Bom, nessa aula você viu o Overflow Wrap, como funciona para quebrar palavras. Lembre-se, isso é para elementos de linha. Então, toda vez que você está trabalhando com texto, esse é um recurso interessante para te ajudar a quebrar palavras enormes, né? E trabalhar ali com os valores possíveis. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí em algum grupo de desenvolvimento, algum grupo aí nas suas listas de contatos e a gente se vê num próximo vídeo. Se inscreve no canal, tem vídeo aqui, ó. Até lá. Até lá.